Mas como é que é formada a nossa microbiota intestinal? Na verdade, quando nós nascemos, nós já temos um padrão genotípico para desenvolvimento dessa microbiota intestinal. Ou seja, ele já está na composição do nosso próprio gene. Mas ao longo da vida, logo após o nascimento, na verdade, nós já somos colonizados por vários outros micro-organismos. E tudo isso vai ser importante no processo de desenvolvimento da nossa microbiota intestinal. Por isso que quando a gente fala que é importante que a criança ela ponha a mão realmente no chão, nos objetos, isso é importante para que ela vá compondo desde o início da sua vida essa microbiota intestinal. Isso vai ter um impacto lá na frente para ela de forma benéfica. E da mesma forma a gente tem que entender que essa microbiota ela pode ser alterada desde o nascimento, então a via de parto ela determina isso, e também a própria amamentação. Ou seja, aquela criança que ela nasce de parto cesariano ou que já tem uma introdução de fórmulas infantis muito precocemente ao longo da vida, ela pode ter alterações tanto metabólicas quanto da sua imunidade mais lá na frente na sua vida adulta. E na fase infantil também, mas isso também pode ter impacto na vida adulta se outras questões e outros alimentos não forem reintroduzidos de forma adequada. Claro que existem outros fatores que vão determinar a microbiota intestinal e essa mudança do padrão. Então, por exemplo, o estresse é um fator importante, o envelhecimento, então, ao passar dos anos, a gente vai alterando e modificando muito o nosso padrão da nossa microbiota intestinal. Aquilo que a gente ingere, então a alimentação, como a gente já falou, é fundamental, isso vai ser determinante no tipo de microbiota que a gente apresenta, e também o uso excessivo de alguns medicamentos ao longo da vida, e um deles que a gente precisa citar são os antibióticos. É importante a gente entender que todos esses fatores que vão fazer essa mudança na nossa microbiota intestinal, elas podem gerar então um desequilíbrio da microbiota. E isso é ruim por quê? Porque a nossa microbiota, ela está lá vivendo em equilíbrio justamente daquelas bactérias boas, que nos causam benefícios, como os lactobacilos e os bifidobactérios, e as bactérias ruins, que nos causam malefícios, como o clostrídio. Se eu tenho um desequilíbrio disso, eu posso ter uma prevalência das bactérias chamadas patogênicas, ou seja, aquelas bactérias que vão produzir doença para o nosso corpo. Um fator bem interessante, bem importante do nosso dia a dia mesmo é o uso de antibiótico. Então, aquelas pessoas que usam antibiótico de forma indiscriminada, sem uma orientação adequada, o antibiótico ele vai fazer o quê? Ele vai atuar sim naquela infecção, naquela bactéria ruim que está nos causando dano, que está nos causando infecção, mas ela vai também acabar atuando e destruindo ou matando as bactérias boas do trato gastrointestinal. E isso tudo vai gerando esse desequilíbrio. É interessante notar que a microbiota ela não vai ter um papel só em tudo isso que eu falei, seja na metabolização de vitaminas, das proteínas, na questão da digestão da própria fibra, mas tem vários trabalhos mostrando que essas alterações na microbiota intestinal elas vão ser importantes no sentido de desenvolvimento de obesidade, então alterações da microbiota podem estar ligadas, segundo alguns estudos, ao desenvolvimento da obesidade na fase adulta, inclusive ao desenvolvimento de neoplasias, ou seja, de tumores, tanto do trato gastrointestinal quanto fora do nosso intestino. Isso porque, por exemplo, aquele ácido graxo de cadeia curta que eu comentei lá atrás, que é o butirato ele tem um papel dentro do nosso intestino como uma ação anti-inflamatória e uma ação também antineoplásica, ou seja, uma ação de diminuir a probabilidade do desenvolvimento de tumores.